Boa tarde, aqui é o professor Adriano José de novo. Hoje nós vamos falar sobre o contraste que existe entre simbolismo e realismo. O realismo, que foi aquela escola literária do século XIX, que sempre teve uma linguagem objetiva, que fazia uma denúncia dos problemas da sociedade. E além do mais, o realismo sempre apontou as características negativas do ser humano através dos personagens dos seus romances. Os personagens dos romances do realismo sempre apresentavam as características negativas da sociedade. Vemos em Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra de Machado de Assis, uma relação tríplice, onde Virgília, mulher de Lobo Neves, o político influente da cidade, né? E Virgília casa-se com Lobo Neves por interesses econômicos e financeiros, porque a sociedade do século XIX tinha essa estrutura. A mulher do século XIX não podia trabalhar, ela era hipossuficiente economicamente e, portanto, dependia de um bom casamento, ou então que um parente cuidasse dela. Ou seja, a mulher precisava ou de um parente que cuidasse dela, ou um irmão, né? Ou ainda de um bom casamento. Outra característica do realismo, além de apontar defeitos ou características negativas dos personagens, isso possui uma verossimilhança com a realidade, né? Outra característica do realismo como escola literária é que o realismo ele foi influenciado por três correntes filosóficas: o determinismo, o darwinismo e o positivismo. Positivismo de Augusto Comte, que sempre defendeu que a única forma válida de conhecimento é o conhecimento científico. O positivismo de Augusto Comte, além de ensinar que a única forma válida de conhecimento é o científico, ensinava também que o ser humano é uma simples máquina de produção e de consumo. E a essência do homem sempre foi posta de lado na visão positivista. E aí nós temos o determinismo, uma outra corrente filosófica que influenciou o realismo. No determinismo de Politi-Teichmann, o ser humano ele é fruto do meio. Já o darwinismo ensinava a evolução dos seres vivos. É certo que darwinismo, positivismo e determinismo eram correntes de pensamento que influenciavam a escola literária do realismo. Se nós olharmos para a obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary de Gustave Flaubert, ela mostra o realismo francês, e um realismo francês que vai trazer à tona a questão do adultério, uma característica negativa da sociedade. Madame Bovary trai o seu marido, o médico, o doutor Bovary. Uma relação de 2 adultérios. Houve 2 amantes. Então, a questão da traição, do adultério e da duplicidade do ser humano sempre foi presente no realismo. Isso ocorre
não só na obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert, mas ocorre também em Machado de Assis, em Memórias Póstumas, porque vamos dizer que a Virgília traiu Lobo Neves com Brás Cubas, porque na verdade foi um casamento arranjado por dinheiro, né? Se nós analisarmos o simbolismo é uma escola literária de reintegração cósmica. Busca a subjetividade, musicalidade, valorização dos aspectos metafísicos e transcendentais. Ou seja, é uma estrutura antimaterialista e que vai de contra os valores estéticos do realismo. Pode-se dizer que João da Cruz de Souza, que é o principal ícone do simbolismo, ele, vamos dizer, explora os aspectos transcendentais, religiosos, metafísicos, como uma forma de fugir da realidade, mas ao mesmo tempo que ele exerce essa fuga, ele também mostra em seus poemas um certo descontentamento com a vida em sociedade, com a estrutura da sociedade do século XIX. E esse descontentamento de João da Cruz e Souza aparece em seus poemas, né? Um inconformismo em relação às desigualdades econômicas e sociais. Uma crítica, um inconformismo em relação à pobreza, à miséria. E, ao mesmo tempo, a valorização dos aspectos metafísicos e transcendentais como fuga. Quando a gente coloca o realismo e o simbolismo juntos, vocês podem ver que são estéticas literárias antagônicas, com valores antagônicos, né? Enquanto que o simbolismo ele preza por uma visão antimaterialista, o realismo ele tem uma visão extremamente materialista, influenciada por Augusto Comte, né? Visto que Augusto Comte fundou o positivismo, que aí, é claro, o positivismo ensina a única forma válida de conhecimento é a ciência. O ser humano é uma simples máquina de produção e consumo. E essa visão do ser humano como uma simples máquina de produção e consumo, uma visão do positivismo de Augusto Comte, isso trouxe uma certa revolta, movimentos contrários ao positivismo de Augusto Comte. Na literatura, tivemos o simbolismo do século XIX, que quebra essa estrutura materialista e vem de encontro à essência do ser humano, os elementos abstratos. Ainda no século XIX, com o surgimento do positivismo, essa visão do homem como uma simples máquina, outros movimentos do século XIX surgiram. Foi o caso do Espiritismo como filosofia. Inconformado com essa visão positivista, surgiram o simbolismo na literatura, o Espiritismo na filosofia religiosa, né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem fazer uma pequena contribuição para o Pix 134-481-287-24,
uma pequena contribuição com o meu trabalho, eu vou agradecer muito. Tenham uma ótima tarde.